Em destaque, a cirurgia robótica, que oferece uma técnica moderna em procedimentos minimamente invasivos. E dentro da área da urologia, por exemplo, o robô permite mais precisão a movimentos e amplia o campo de visão do cirurgião em cirurgias de câncer de próstata. O uso da técnica vem crescendo no Brasil, onde chegou há pouco mais de uma década. Mas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, mais de 90% das cirurgias de retirada de próstata por tumor maligno, por exemplo, já são realizados por robô. Para falar a respeito do assunto, eu converso agora com o médico urologista, o Dr. Sérgio Augusto Scrobot, que está em linha conosco. Dr. Sérgio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui com vocês para esclarecer algumas dúvidas e contar algumas novidades em relação à medicina, né? Pois é, a medicina avançando a passos largos, né, doutor? Agora com a cirurgia robótica cada vez mais próxima do conhecimento dos pacientes. Para vocês médicos, claro, muito investimento no assunto, através de estudos, de conhecimento. E eu pergunto, qual é a importância da cirurgia robótica para a saúde num todo, doutor Sérgio? A cirurgia robótica ela veio para auxiliar a saúde de uma maneira geral, né? Não apenas na urologia, mas voltando um pouquinho na história da cirurgia robótica, ela inicialmente foi planeada, foi desenvolvida para fazer cirurgia cardíaca e, na realidade, ela mirou o coração e acabou acertando na urologia, né? No rim, na bexiga e principalmente na próstata, que hoje em dia no mundo é a cirurgia mais realizada com auxílio do robô, é a cirurgia prostática. Então, a urologia é uma especialidade que se beneficiou muito dessa nova tecnologia e que auxilia muito para que a gente tenha, assim, igual você já comentou anteriormente, uma visão melhor, uma precisão muito maior nos movimentos e, claro, que tudo isso acarreta no resultado final do paciente, né? Doutor Sérgio, como é que funciona o robô na prática? Nesse momento que a gente está falando de cirurgia robótica, quem é esse robô? E quem é o médico? Quem são os envolvidos nesse procedimento tão moderno? Muita gente escuta, vou fazer cirurgia por robô e acredita que o robô vai fazer a cirurgia sozinho. Mas não, a cirurgia robótica ela veio para um aprimoramento da cirurgia laparoscópica, que já é uma cirurgia minimamente invasiva. E o robô nada mais é do que um escravo do cirurgião. Então, existe um console ao lado, na sala cirúrgica mesmo, ao lado do paciente, e existe um outro equipamento, que são os braços robóticos, que fazem com que eles, na realidade, replicam todos os movimentos que o cirurgião faz nesse console. Então, no console, o cirurgião fica sentado um pouco afastado do paciente e todo e qualquer movimento que ele realiza nesse console, junto com uma visão tridimensional de alta qualidade, ela é replicada dentro do paciente por essas pinças que são extremamente delicadas e tem uma movimentação que muitas vezes nós não conseguimos ter mesmo com a nossa mão. Então, basicamente, a equipe fica um cirurgião nesse console, um outro cirurgião auxiliar do lado do paciente e também com uma instrumentadora. Então, a grande maioria das cirurgias robóticas nós conseguimos fazer com 3 profissionais e, claro, com mais toda a equipe de apoio da sala, com o anestesista também. E é extremamente satisfatório nós conseguimos ver a evolução da cirurgia até chegar no ponto que é a cirurgia robótica hoje em dia, onde a gente, além de ter uma ergonomia muito melhor, a gente consegue ficar muito mais calmo e tranquilo para fazer cada movimento na cirurgia, acaba assim acarretando em uma melhora na recuperação do paciente, seja em pontos técnicos, como no caso da prostatectomia radical, o paciente acaba tendo uma continência mais precoce, acaba perdendo menos sangue na cirurgia, a parte da ereção pós-cirúrgica também, ela consegue ser recuperada de uma maneira mais rápida.
Doutor Sérgio, o senhor voltou agora recentemente, nos últimos dias, de uma especialização em cirurgia robótica na Bélgica. Como é que foi também esse aprofundamento do conhecimento, essa especialização em si, e ao mesmo tempo já chega com mais novidades ainda dentro dessa área que é ainda nova, é ainda muito nova, né, para os pacientes e principalmente no que diz respeito à própria efetivação do serviço aqui na nossa região, que tem como referência principalmente o Hospital Santa Isabel, né? Sim, o Hospital Santa Isabel já está com um robô há 1 ano e meio. Foi uma iniciativa excelente que eles tiveram, junto do Dr. Pedro Trauzinski, que é cirurgião geral, de trazer essa tecnologia aqui para Blumenau, que é a única no estado por enquanto. E eu, além de fazer os cursos nacionais aqui, tive a oportunidade de agora passar 40 dias num centro de referência mundial na Bélgica, na cidade de Aalst, junto com o Dr. Alexandre Motry, que é um dos cirurgiões urológicos mais renomados no mundo em relação à cirurgia robótica. E é muito interessante você ir para um país de primeiro mundo, onde naquela região eles fazem, naquele hospital principalmente, que é um hospital de alto volume de cirurgias, eles fazem só cirurgia robótica, aprender novas técnicas. Eu tive a oportunidade de aprender novas técnicas, tanto para cirurgia de prostatectomia radical para câncer de próstata, como cirurgias de rim, uma nefrectomia parcial de rim, onde a gente vai lá e tira apenas um pedaço do rim, apenas o tumor, preservando a função renal do paciente. Foi de extrema valia, porque lá, como eles já estão muito habituados a fazer esse tipo de cirurgia, eles também têm um centro de treinamento ao lado do hospital, que dispõe de vários modelos para treinamento, com robôs único exclusivamente para treinamento de médicos. Então, imagina que só nesse centro de treinamento nós tínhamos 12 robôs para o pessoal, para os médicos irem lá e treinar. No Brasil, no sul do Brasil, não existem 12 robôs ainda em hospitais de grande porte. Imagina então para único exclusivamente treinamento. Então, o salto de qualidade que a gente consegue obter num centro de treinamento desse, com profissionais extremamente acostumados a fazer a cirurgia, com grande expertise, é inimaginável na realidade. Eu ainda estou assimilando muita coisa que eu aprendi lá e que, claro, vou poder fazer aqui na nossa comunidade, que é o que me deixa mais feliz. O Brasil ainda caminha a passos lentos, então, para essa realidade, a utilização, o uso do robô em cirurgias, doutor? Sim, se a gente for ver a proporção do país, sim. Claro que o robô ele é custoso, o procedimento por si só ele é um pouco mais custoso devido à alta tecnologia que é empregada, mas se nós formos ver um país que é um país em desenvolvimento igual ao Brasil, com o tamanho que ele tem e com a potencialidade que o Brasil tem, sim, nós ainda caminhamos lentamente, mas eu acredito que no futuro próximo essa tecnologia já possa até se popularizar e para que nós consigamos fazer de uma maneira muito mais vasta. Doutor Sérgio, além, claro, de toda essa modernização e, claro, né, o procedimento se tornar mais preciso para vocês profissionais, para vocês médicos, para o paciente, o que significa passar por um procedimento tradicional ou passar por um procedimento que envolve a cirurgia robótica? O que eu sempre conto para os meus pacientes, porque assim, uma vez que você faz, por exemplo, um diagnóstico de câncer de próstata, isso não é um diagnóstico fácil de ser dado e muito menos de ser recebido pelo paciente e pelos familiares. Então, é super importante que nós consigamos explicar ao paciente e aos familiares todos os riscos e benefícios de uma cirurgia, seja ela aberta, seja ela laparoscópica ou seja ela robótica. Claro que esse baque, muitas vezes, até a primeira vez que a gente explica sobre as possibilidades de tratamento para um paciente, só com essa notícia ruim de ele ter um câncer, por mais que seja um câncer potencialmente tratável e curável, muitas vezes eles nem prestam totalmente atenção em todas as formas de tratamento e os seus benefícios. Claro que uma cirurgia minimamente invasiva associada ao robô, o paciente vai ter uma recuperação mais rápida do que uma cirurgia aberta. A possibilidade de sangramento durante a cirurgia ela é menor.
a precisão da cirurgia e também da evolução do paciente é muito melhor. Então, sim, a tecnologia ela vem nesse quesito do robô a auxiliar em muito a qualidade, não apenas para a equipe cirúrgica, mas também a qualidade da recuperação e a qualidade da cirurgia em si do paciente. Doutor Sérgio, aproveitando a sua presença aqui conosco hoje nessa entrevista, já que estamos falando na utilização da cirurgia robótica para a cirurgia de câncer de próstata, né? Aproveitar esse momento e reforçar aqueles cuidados básicos, aquelas orientações que envolvem a questão da próstata, doutor. Sinais de alerta, se é que existem, mas mais do que isso, a idade para redobrar esses cuidados e procurar um médico e fazer a consulta, doutor. Isso é super importante, porque a gente fala bastante de câncer de próstata, por exemplo, que é o câncer de maior incidência no homem, mas se nós formos ver o dia a dia do nosso consultório, por exemplo, a grande maioria das pessoas que vêm aqui, elas vêm se queixando de alguma queixa urinária, alguma alteração do padrão miccional que impacta na qualidade de vida. E isso não necessariamente é um câncer. Na grande maioria dos casos, são patologias benignas que ocorrem no sistema urinário que podem acarretar em alteração do padrão de vida. Então, para pacientes que já têm algum tipo de histórico de problema prostático, é interessante, principalmente de câncer, a partir dos 40 anos, começar a fazer o acompanhamento. E os pacientes, de uma maneira geral, que não tem nenhum tipo de sintomatologia ou histórico de câncer de próstata na família, a partir dos 50 anos. Sendo que esse acompanhamento que a gente faz não é visando unicamente um câncer, porém um câncer potencialmente tratável, mas sim a qualidade de vida, e a gente sempre, claro, avalia o paciente por um todo, para melhorar a qualidade de vida. Hoje em dia, com a expectativa de vida mais alta, nós precisamos sim começar a se cuidar mais cedo, para que se tenha uma qualidade de vida na velhice. Olha só, nosso ouvinte aqui, o Mirton Cipriani, né, acompanhando a nossa entrevista aqui, colocando incrível e impressionante a entrevista sobre a cirurgia robótica existente em Blumenau. Que importância que tem um espaço como esse levar ao encontro da nossa audiência esse tipo de assunto, doutor, e ao mesmo tempo surpreender a nossa audiência dessa forma, quando o nosso ouvinte coloca impressionante a entrevista sobre a cirurgia robótica existente na nossa cidade. E não é de hoje, já temos mais de um ano realmente dessa realidade da cirurgia robótica. Né? Sim, impressiona, eu acredito, não apenas o ouvinte, mas até os médicos, os profissionais da saúde, que quando se defrontam com essa tecnologia, ficam realmente impressionados, porque é um salto tão grande do que existia alguns anos atrás, para o que hoje em dia a gente consegue ver, que realmente impressiona. E eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos nós teremos mais novidades ainda, na otimização dessa cirurgia robótica, em novos aparelhos associados ao robô que vão trazer ainda mais qualidade e benefício para os pacientes. E depois dessa especialização internacional, esses mais de 30 dias na Bélgica, então, doutor, agora é só dividir esse conhecimento e mais do que isso, realmente passar essa segurança para os seus pacientes através de, quando necessário, aqui a cirurgia de câncer de próstata, através desse procedimento com o robô, a cirurgia robótica, né? Com certeza. Eu sempre me preocupei muito em fazer um estudo com muito afinco para todos os meus pacientes. É a terceira vez, na realidade, que eu vou para um centro de referência em algum tipo de cirurgia específica na Europa, porque eu acredito que a nossa comunidade precisa, sim, de médicos bem treinados, bem habilitados, e eu tenho certeza absoluta que os pacientes se beneficiarão de toda essa tecnologia e de todo o estudo adequado para acarretar uma melhora de qualidade de vida e segurança dos pacientes, que é isso que muitas vezes eles precisam quando têm alguma doença e se sentem muitas vezes acuados em relação ao tipo de tratamento, ao que acontecerá no futuro. Então, eu acredito que nós estando bem treinados e disponíveis para eles, eu acredito que isso possa trazer até um conforto maior
os pacientes e para as suas famílias. Dr. Sérgio, muito obrigada por essa entrevista e um bom dia. Muito obrigado, um bom dia para vocês também. Dr. Sérgio Augusto Scrobot, médico urologista, falando um pouquinho mais sobre também, a cirurgia robótica dentro da urologia e, nesse caso, o robô permitindo mais precisão a movimentos e ampliando o campo de visão do cirurgião através aí desse procedimento, dessa modernidade, quando necessário, de uma cirurgia de câncer de próstata.